Olá, boa noite. Infraero conclui obras na pista do aeroporto de Uberlândia e anuncia novas melhorias no terminal. Em todo o país, blitz educativas dão início à campanha Maio Amarelo. A conscientização de condutores, ciclistas e pedestres de Uberlândia é um tema em destaque nesta edição. E tem mais, hoje é sexta-feira e a nossa agenda cultural está recheada de dicas para você aproveitar neste final de semana. O Jornal da UFO começa agora. A Infraero apresentou hoje novos investimentos para a revitalização do aeroporto de Uberlândia. As obras no terminal estão previstas para começar no próximo dia 22 de maio. Veja. Um grande investimento para a região. Hoje pela tarde foram apresentadas as obras de revitalização que serão feitas na pista de pousos e decolagens do aeroporto de Uberlândia, Tenente Coronel Aviador César Bombonato. Na ocasião esteve presente o representante do governo, o secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Sagioro. Também esteve presente o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, que falou sobre a expectativa das obras. Providências serão tomadas. Eu já conversei com o nosso secretário nacional, com a nossa presidente, e nós vamos tomar uma previdência no terminal de cargas também, que agora não podemos parar mais. A resposta está dada, esta pista está pronta, a questão da segurança está resolvida, agora vamos aumentar os voos de Uberlândia e atender a toda a região. Então, a partir de agora é trabalhar, eu serei parceiros deles nesse desenvolvimento. Nós estamos hoje com uma dupla agenda muito importante. Uma é a entrega da obra da pista, que foi uma obra que demorou 1 ano para ser entregue, uma obra muito importante em termos de segurança para os nossos passageiros. Foram mais de 8 milhões de reais investidos, vamos chegar a 10 com o balizamento que vai ser instalado ainda esse mês. Uma obra que garante que a gente consiga operar nesse aeroporto de Uberlândia, mesmo em condições de chuva. Anteriormente nós tínhamos em condições de chuva severa que interromper as operações do aeroporto, e com a importante obra de recuperação do asfalto do aeroporto, a gente não vai mais ter essa restrição. Foi feito também um melhoramento do pavimento dessa pista, ou seja, o tipo de aeronave que vai poder operar aqui é maior. A gente passa de um PCN de 43 para um PCN de 55, que é a capacidade desse asfalto de suportar aeronaves maiores. Então hoje nós entregamos a Uberlândia uma pista de pouso segura, moderna, em condições de operar aeronaves ainda maiores. E nós anunciamos algo importante, que é a ampliação do terminal de passageiros, ou seja, a questão da segurança do lado da pista. Estando equacionada, nós nos voltamos para a segurança e o conforto das operações dentro do terminal de passageiros. Sabemos que é um terminal que precisa ser ampliado, já licitamos essa ampliação, esperamos assinar essa ordem de serviço agora ainda no final desse mês de maio, e com isso ampliaremos o terminal de passageiros em 70%. Essa área de desembarque em que estamos hoje, ela duplicará de tamanho, com mais uma esteira de restituição de bagagens. A área de embarque também crescerá, a área de balcões de check-in, a disponibilidade de áreas comerciais para refeição, para compras dos nossos passageiros, um terminal mais moderno, mais amplo, condizente com o desenvolvimento de uma região tão importante para o país. E o dia D de vacinação contra a gripe será neste sábado em todo o país. Em Uberlândia, 73 salas de vacinas estarão abertas para atender a população. A repórter Ana Luísa Costa tem mais informações. Boa noite, Patrícia. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. No dia 10 de abril começou a campanha de vacinação contra a gripe. E amanhã acontece o dia D para reforçar os números de vacinação. E é sobre isso que eu converso com a Cláudia de Oliveira. Olá, Cláudia. Quem são as pessoas que podem estar vindo amanhã fazer as vacinações? Todas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos, as mulheres que estão grávidas e também as mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias. Também nesse público estão os professores, tanto da rede pública quanto privada. Entraram agora este ano os profissionais das forças de segurança, policiais, bombeiros e das forças armadas. Nós temos também pessoas com doenças crônicas como diabetes, pressão alta com alguma comorbidade, problema cardíaco. Essas pessoas devem procurar uma unidade de saúde para se vacinar.
E quais são essas unidades de saúde que as pessoas podem estar procurando? No município de Uberlândia, as 73 salas de vacina estarão abertas das 8 horas da manhã até as 17 horas. Nós também faremos a vacinação em pontos itinerantes, que serão nos 2 shoppings do município, e também no terminal central, na parte onde ficam as lojas. Compareçam no sábado, passeiem com a família, mas, no entanto, não esqueçam o compromisso com a saúde e vá se vacinar. Obrigada, Cláudia. Lembrando, Patrícia, que a meta do município é vacinar pelo menos 90% desse grupo prioritário até o dia 31 de maio. As ações da campanha Maio Amarelo começaram hoje em Uberlândia. Agentes da CETRAN e da Polícia Militar fizeram blitz educativa na cidade. Veja na reportagem. A blitz educativa na Praça Sérgio Pacheco começou às 9 horas da manhã desta sexta-feira. Informativos sobre segurança no trânsito foram distribuídos para os motoristas. Organizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, CETRAN, em conjunto com a Polícia Militar, essa foi a primeira ação da campanha Maio Amarelo deste ano, em que o tema é "No trânsito, o sentido é a vida". Esse mês nós temos o Maio Amarelo, um movimento internacional, então as ações são focadas nesse tema, intensificadas durante esse mês, visando então mostrar para todo mundo a importância da educação para o trânsito como um momento importante para todos nós. Sargento Bento, da Polícia Militar, alertou sobre os cuidados que os motoristas devem ter no trânsito. A questão do celular, como é muito recorrente, a gente orienta as pessoas a não atenderem celular, não manusear celular enquanto estiver no trânsito, tá? Isso vale também para aquelas pessoas que param no sinaleiro e muitas das vezes estão manuseando o celular e acham que está correto, por estar parado. O estar parado no sinaleiro não significa que ela não está no trânsito. Ela não pode também fazer uso mesmo estando parada no sinaleiro. Ela precisa fazer o estacionamento do veículo correto para depois então fazer o uso do celular. Tá? Isso é o que a gente mais tem deparado. Utilização do cinto de segurança, muito importante também, né? E transporte de animais, que também é muito recorrente, as pessoas estão transportando animais no veículo no banco da frente. Tá? Isso também não é correto. O correto é que seja no banco de trás. Tiago, que foi abordado pela Blitz, reconhece a importância de ações educativas como essa. Tem que ter muita consciência, respeitar sempre os pedestres, estar atento nas leis de trânsito, é muito importante. O movimento Maio Amarelo foi idealizado pela ONU em maio de 2011. A cor amarelo faz referência à atenção e sinalização de advertência no trânsito. Hoje, aqui em nossos estúdios, recebemos o Silvio Luiz, que é gestor de trânsito. Boa noite, Silvio. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão conosco. Também recebemos aqui o Arley Souza de Oliveira, que é membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada por estar aqui conosco, Arley. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Como vimos na reportagem, as blitz educativas começaram a acontecer em Uberlândia, mas também em todo o país. É uma campanha que começou forte nesse primeiro final de semana, mas que segue ao longo do mês. Por favor, Ale, conta pra gente, você que é membro do Observatório Nacional, a importância dessa campanha Maio Amarelo ser efetivamente aplicada em todas as cidades. Patrícia, a abertura oficial do Maio Amarelo aconteceu no dia 24 de abril em Vitória, no Espírito Santo. Contou com a presença de várias autoridades, inclusive o governador, né, Casa Grande. Acontece que, antes da gente falar no Maio Amarelo, eu gostaria de falar rapidinho quem criou o Maio Amarelo e por que Maio Amarelo. As pessoas perguntam, por que Maio Amarelo? O Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. E no Brasil? No Brasil. E o Observatório Nacional de Segurança Viária, o objetivo ele é uma organização sem fins lucrativos, reconhecido inclusive pela ONU. O observatório, em 2016, foi reconhecido pela ONU e ele passou a integrar a comissão, tá, da ONU. E em 2014 aconteceu o primeiro movimento do Maio Amarelo, tá? E esse ano já é o 6º ano. E só para você ter noção, o CONTRAN, através da resolução 771,
agora no final de fevereiro de 2019, já determinou, já incluiu o Maio Amarelo como uma data, um mês, né? Uma data que já faz parte do calendário de educação no trânsito. É importante também salientar que esse calendário, ele começa em maio e vai até abril do ano seguinte. Então tem outros temas que serão trabalhados Sim. ao longo do ano pelo Observatório Nacional. Sim. Que bacana. Silvio, você está atuando como gestor de trânsito no município de Uberlândia, então você se depara com as situações de infração no cotidiano. E como que essas campanhas podem ajudar a melhorar esse comportamento do brasileiro? No momento que nós criamos esse movimento pelo Observatório, Patrícia, o que nós visamos a levar? A levar o conhecimento, a conscientização da toda a população, principalmente os condutores, do que seria o certo ou errado no trânsito. Infelizmente ainda existem muitas infrações que as pessoas poderiam evitar, mas não evitam e aí acontece o acidente. Só que hoje nós reconhecemos que os acidentes não são acidentes, mas sim são falta de atenção ou falta de manuseio no momento do trânsito das pessoas. Então assim, nós vemos hoje dentro de Uberlândia, existem várias infrações que continuamente são executadas. Poderiam ser evitadas, mas infelizmente a própria conscientização que chega até as pessoas chega de maneira limitada, que elas fazem até mesmo no seu subconsciente, achando que são certas. E na verdade são infrações que causam perigo, dando perigo ao próximo, e por isso que há o grande número de óbitos e de acidentes com pessoas aqui dentro. Não somente dentro da cidade de Uberlândia, mas em todo o Brasil. Então esse é o objetivo para estar diminuindo esse tipo de acidentes. E vocês acreditam que campanhas como essa têm gerado um efeito positivo, tem reduzido o número de infrações anos após anos em Uberlândia, em Minas Gerais? É importante salientar que o Observatório hoje ele está em 5 continentes, 29 países, tá? No Brasil nós temos aproximadamente por ano 500 mil pessoas que são vitimadas por acidente de trânsito. E a média hoje, a cada 15 minutos, uma pessoa vem a óbito devido ao acidente de trânsito. Então, está aí na faixa dos 40 mil pessoas que morrem por ano. Uma triste o Brasil, infelizmente, ele está já há muito tempo entre os 5 países que mais matam e que mais sequelam no trânsito. É uma colocação que ninguém gostaria de estar. Com certeza. E quando se aplica multas, o condutor reclama. Então, há também que Uberlândia quem diga que existe uma indústria da multa. É polêmico esse tema, mas gostaria que você falasse sobre a gente, Silvio, sobre até que ponto essa multa ela também é educativa, quando mexe no bolso, né? Porque assim, hoje o condutor, infelizmente, o que está acontecendo? Quando ele leva multa, ele fica indignado porque levou multa. Aí passa-se para a parte onde que existe a indústria da multa. Mas ele só foi multado porque ele infringiu uma regra de conduta que deveria ser seguida. É lei. Isso é claro, é lei. Está no Código de Trânsito Brasileiro. As pessoas às vezes ultrapassam o sinal vermelho. E às vezes sempre falam assim, eu fui multado no sinal vermelho. Mas por que eu fui multado? Isso lá é uma indústria de multa. Mas no momento que ultrapassa o sinal vermelho, existe a lei, existe dentro do Código de Trânsito Brasileiro que é proibido ultrapassar. É uma forma de segurança porque a outra via que está vindo, ela vai ser parada para você poder passar. No momento que você infringe, para que venha acontecer o acidente, o alto índice para poder acontecer, isso acontece. Então isso as pessoas têm que colocar. Ela só é autuada, a infração só vai vir a existir no momento em que ela infringe essas regras. Então assim, é claro, às vezes nós falamos, como gestores, nós tentamos buscar a conscientizar as pessoas referente a esse tipo de infrações, que tentamos tirar essa ideia que as pessoas hoje têm. Por isso que vem essas campanhas, para a gente conscientizar, mostrar para as pessoas o que realmente podemos fazer ou não. Se temos uma regra no trânsito, é porque nós devemos respeitar o próximo, e com isso evitar que os acidentes venham ter óbito dentro do trânsito. Continuamos a falar sobre esse assunto daqui um pouquinho. Agora vamos saber como fica o tempo no final de semana. Veja a previsão para Uberlândia e outras regiões neste sábado.
Quem se programou para aproveitar o fim de semana ao ar livre pode mudar a programação. A probabilidade de chover em Uberlândia é de 80%. As temperaturas variam entre 20 e 27 graus. Em Patos de Minas, as temperaturas também ficam entre 20 e 27 graus. Deve chover ao longo do dia. O sábado, em Ituiutaba, vai ser de chuva e quente. A temperatura mínima fica em 20 graus e a máxima pode chegar aos 32. Quem mora em Monte Carmelo pode esperar um sábado chuvoso, com temperatura mínima de 20 graus e máxima de 27. Céu nublado e com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em Presidente Olegário. Os termômetros podem indicar temperatura mínima de 19 e máxima de 27 graus. E no próximo bloco tem a agenda cultural, com dicas para você aproveitar o fim de semana, não vai perder. Nós voltamos já. Estamos de volta. O movimento Maio Amarelo chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todas as partes do mundo. E em Uberlândia buscamos entender por que muitas infrações graves ainda são cometidas pelos condutores. Conversar ao celular enquanto dirige, parar o carro na faixa de pedestre e até mesmo atravessar a rua fora da faixa. São alguns exemplos do que não se deve fazer no trânsito. Infrações já conhecidas pelos motoristas e pedestres, mas que muitas vezes são ignoradas. Dirigir acima da velocidade máxima permitida, avançar o sinal vermelho e fiscalização eletrônica e não fazer uso de cinto de segurança. O senhor já acabou cometendo alguma infração? Já. Qual? Faixa contínua, sinal vermelho. É descuido, né? Além da imprudência dos motoristas, o doutor em Geografia Adailson Mesquita explica que alguns tipos de infrações podem acontecer devido a problemas na estrutura do trânsito. Pelo menos 25% dos acidentes têm fatores de contribuição ligados a problemas viários. Então isso empurra o seguinte: é necessário que o gestor do sistema viário faça medidas corretas para melhorar o que a gente já tem e planejamento melhor para futuras obras no sistema viário. Sobre os caminhos para um trânsito seguro, Adailson explica que as ações de educação no trânsito, para serem efetivas, devem ser feitas durante todo o ano e não devem ser limitadas apenas pelas ações da Secretaria de Trânsito e Transporte de Uberlândia. Inclui todas as instituições ligadas à promoção da educação. Isso inclui o Estado, inclui a própria universidade, inclui a prefeitura, inclui os órgãos não formais de educação, num grande momento que poderia ser transformador, né, utilizando uma educação continuada. E é isso que eu acredito. A educação tem que ser continuada para formar, não só uma história ligada a novos motoristas, não é isso. Nós temos que formar cidadãos para o trânsito, podem ser pedestres numa hora, motorista no outro, e isso é um conjunto de medidas. Por fim, a própria fiscalização, acredito que ela tem que ser mais efetiva e não só ligada a próprios agentes de trânsito, mas a própria polícia militar e todos os organismos que possam de alguma maneira, né, o próprio judiciário, melhorando as questões da legislação, de uma maneira ou de outra, né, contribuir para uma melhor fiscalização do trânsito. E para os motoristas é importante lembrar que no trânsito é preciso ter cuidado dobrado, pensando em si e no próximo. Tem muita gente que anda no trânsito, por exemplo, por causa do celular. Ia batendo no meu carro assim de lado porque estava no celular, né? No trânsito é sempre preciso ter muita atenção. E neste ano a campanha Maio Amarelo traz o slogan: no trânsito o sentido é a vida. Como preservar vidas? Então, Arli, se as pessoas estão preocupadas ali em responder a mensagem do aplicativo, correr porque está atrasado para o trabalho. Infelizmente, Patrícia, o brasileiro tem mania de achar que só acontece acidente com os outros, tudo de ruim só acontece com os outros. Então, o Maio Amarelo, o último tema foi que nós somos o trânsito. Agora começou dia 1º, no trânsito o sentido é a vida. E o projeto de educação pelo CONTRAN, ele continua. O ano é dividido em 4 meses e no no segundo quadrimestre do ano agora, que é o mês de maio, junho, julho e agosto,
o tema o foco é o pedestre. Então as ações serão voltadas para o pedestre. Isso, não termina só no Maio Amarelo não, tá? Certo. O Maio Amarelo é um mês, mas depois são de 4 em 4 meses. Depois no terceiro quadrimestre, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, o foco já é o ciclista. E para o ano que vem, janeiro, fevereiro, março e abril, o foco já é o motociclista. Então, são os mais frágeis no trânsito. Pedestre, ciclista e motociclista, tá? Vale ressaltar, só reforçar nosso amigo Silvio, que já foi comprovado, não só no Brasil, no mundo todo, mais de 90% dos acidentes são falhas humanas. Isso aí nos deixa uma realidade ruim e ao mesmo tempo boa. Por quê? Porque se a falha é humana, com educação você pode reverter isso aí. Outro assunto que eu gostaria de tocar aqui na nossa conversa é a questão da lei seca. Houve alterações na legislação, deixou mais rígida recentemente. Silvio, explica pra gente essa questão agora do bafômetro. Aconteceu o seguinte, no final do ano passado agora, houve a alteração referente ao artigo 165. O artigo 165, Patrícia, o que acontecia? Quando a pessoa era parada para fazer a fiscalização pelo agente, o agente questionava para ela se ela queria fazer o teste ou não. Se ele recusasse, simplesmente liberaria ou levaria até uma delegacia, ali pagaria uma fiança e sairia, não receberia multa, se não comprovado não aconteceria nada. O que aconteceu? Vamos reforçar. Todo mundo está fazendo isso, estão bebendo, estão matando. Não, então foi criado, lógico, através dos especialistas, o artigo 65A, que hoje ainda há muitas controvérsias. Por que existem essas controvérsias? O 65A é na recusa do etilômetro. Você foi parado, você recusou, agora você não apenas vai ser conduzido, você vai ser conduzido e receberá uma multa de R$ 1.900, quase R$ 2.000, e a sua carteira será suspensa por um período de 12 meses. Então, ou seja, hoje aquela pessoa que bebe e que ainda continua dirigindo, hoje existe essa lei, hoje existe essa infração que a pessoa vai ser penalizada. Só que as pessoas ainda estão achando que não estão acontecendo. Sim, as pessoas estão sendo autuadas e a carteira delas estão sendo suspensa durante 12 meses. Então, Patrícia, isso veio para endurecer mais ainda essa situação de segurança no trânsito. Então, ou seja, estamos buscando cada vez mais, nós especialistas estamos buscando cada vez mais levar até as pessoas, não para punir, porque só é punida aquela pessoa que não respeita a legislação. Porque aquela pessoa que anda, isso não vai alcançar ela, Patrícia. Mas, infelizmente, como tem essas pessoas, como nós vimos agora recentemente, tivemos um acidente aqui na Uberlândia, que a pessoa estava embriagada, foi constatada, ela foi até o plantão, inclusive foi o Dr. Helder que autuou ela. O Dr. Helder mostrou que existe não só esse caso, mas vários casos. O Dr. Helder é o delegado de trânsito do Detran atualmente. Isso, do Detran de Uberlândia. Então, isso assim, hoje nós vimos também, junto à Delegacia de Habilitação, o grande índice de carteiras que são apreendidas. Só que elas são apreendidas, as pessoas estão indo buscar no outro dia, porque tem que fazer a devolução, porque ainda ela não foi punida. Só que vai chegar dentro de 3, 4, 5 meses, elas vão ser punidas e a carteira delas vão ser retidas. Aí elas vão ter que cumprir os 12 meses. Além de cumprir os 12 meses, tem que fazer o curso de reciclagem e a prova do Detran. Se extrapolou os 20 pontos, já tem que fazer o curso de reciclagem. Mas essa multa é uma multa por si só, ela já suspende. Já suspende. Ela já suspende. Então, falando nessas multas, nesses 20 pontos, 20 pontos é muito ou é pouco? É muito. É muito ponto para acumular com mau comportamento. E não é apenas a lei seca, não. Tem outras infrações também que automaticamente você não precisa nem completar os 20 pontos. Automaticamente você já tem a sua carteira suspensa. Quais outras? Vamos explicar quais outras situações poderiam já perder a carteira? Tem a lei seca, né, que é dirigir embriagado, você praticar um racha, né, o famoso racha, você não prestar socorro, fugir do local, são algumas das multas que já a pessoa automaticamente já tem a carteira suspensa. Já tem a carteira suspensa. Ela ultrapassar a velocidade máxima em até... mais de 50%. Em até 50%. Ele já é automaticamente suspensa por 6 meses. A legislação de trânsito ela é muito dinâmica, cada dia está surgindo, como o Silvio falou, a cada dia está entrando novas leis, né? E para poder conscientizar a pessoa que acontece com ele também.
É o que eu falei no início, a pessoa acha que só acontece com o outro. Ele acha que nunca vai ser parado numa blitz, que não vai acontecer com ele. Infelizmente acontece. Bom, mas então agora vamos falar de coisa boa. Você vai conferir agora as dicas que a Ana Luísa Costa traz para você no quadro Agenda Cultural. Olá para você que acompanha o Jornal da UFO. Sexta-feira e nós separamos algumas dicas para te ajudar a curtir o fim de semana. Amanhã acontece a 5ª edição da Feirinha Astral. O evento reúne em um só lugar artesanatos, músicas e comidas. Será no espaço Estação 34 e começa a partir das 4 da tarde e vai até as 9 da noite. Ainda no sábado tem stand-up Antes que eu me esqueça, com o humorista Diogo Portugal. O evento acontece no Teatro Municipal às 8 da noite. Vamos saber também o que acontece no cenário do esporte nesse fim de semana. Após perder de 1-0 fora de casa para o Serranense, o Uberlândia Esporte decide a vaga para a final do módulo 2 em casa. Para se classificar, o Verdão precisa de uma vitória simples contra o clube de Nova Serrana, já que teve uma campanha melhor na fase classificatória. Uberlândia e Serranense se enfrentam neste domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Parque do Sabiá. Chegou o momento das dicas culturais dos alunos da UFO. Confira! Eu tenho uma série muito interessante para indicar, ela chama Dark. Ela trata de assuntos meio que de metafísica, envolve suspense, um drama, bem interessante. A série que eu assisti, a última, chama Areia Movediça. É uma série que tem no Netflix e é um suspense que conta a história de uma menina que ela é indiciada, né, como suspeita de um crime. Eu vou indicar para vocês Game of Thrones. É uma série que é transmitida pela HBO e está na última temporada agora e está sendo transmitido todos os domingos. Então quem quiser uma série boa para assistir, está com tempo livre, pode curtir Game of Thrones. A Agenda Cultural fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá! Essa edição do Jornal da UFO está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a presença do Arley Souza de Oliveira, que é membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Obrigada pela sua participação, Arley. Patrícia, eu queria só repetir uma frase que eu digo sempre. Infelizmente, motorista é uma das profissões, quanto mais você fica velho, quanto mais velho, pior você fica. Então tem que sempre reciclar. Exatamente. Muito bem. E também comigo aqui hoje a gente recebeu o Silvio Luiz, que é o gestor de trânsito do município de Uberlândia. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Patrícia. E reforçando que esse mês amarelo, durante todo ele, estaremos fazendo algumas blitz educativas, inclusive na Ciretrans de Uberlândia, junto com o Dr. Helder, já fechamos com ele para a gente estar fechando. E salientar também que esse ano nós temos bastante parceiros lógico, também do governo e também empresas privadas, tá? Então, assim, os sindicatos, o Sindicato dos Despachantes também está conosco, está trabalhando conosco esse ano. Então, várias ações acontecem ainda ao longo desse mês. Com certeza, para melhor desenvolvimento. Muito obrigada. E o Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência também. Desejamos a você uma excelente noite e um ótimo final de semana. Tchau.